paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. Que satisfação estar aqui para comentarmos mais uma lição, a lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. Pastor Marcílio, é um prazer. Prazer, mais uma vez, é todo meu, evangelista Tiago Silva, por mais esta oportunidade aqui no podcast Semear, no programa EBC em Foco, para juntos, não é? Trabalharmos este assunto maravilhoso com relação ao corpo e as consequências do pecado. Não é? Estamos estudando a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Amém, pastor Marcílio. Quero agradecer a Deus pela tua vida, você que chegou aqui no nosso canal. Se ainda não é inscrito, já faz isso agora mesmo, ativa o sininho de notificação, que toda semana tem um vídeo novo, não é? Comentando essa lição da Escola Bíblica Cristã. Compartilha, deixa o teu comentário, sempre será um prazer a gente estar lendo o seu comentário. Amém? Vamos agora para o texto áureo da lição. Pastor Marcílio. O texto áureo encontra-se em Gênesis capítulo 3, versículo 19, e nos diz o seguinte: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém. A verdade prática nos ensina o seguinte: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19, e em Eclesiastes capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo. E agora vamos para o conteúdo da nossa lição. Antes de começarmos no primeiro ponto da nossa lição, como de costume, nós precisamos falar da palavra-chave. Pastor Marcílio, a palavra-chave é pecado. Pecado, evangelista Tiago, é errar o alvo, né? Todo mundo atribui o pecado a errar o alvo, né? Do grego, hamartia, né? Do hebraico, ratá. Ou seja, é transgredir os mandamentos divinos. Em outras palavras, pecado é desviar-se do propósito divino. A introdução diz o seguinte: Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Então é disso, pastor Marcílio, vamos falar, né, do pecado, né, esse veneno, né, que até hoje, né, impera na humanidade. Glória a Deus. Como Davi falou, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós temos aqui um assunto sobre hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Então, o pecado diretamente afeta, né, a dimensão do corpo, mas também afeta as duas outras dimensões que nós vamos estudar a partir da lição 5 até a 12ª lição, porque a terceira vai ser um resumo, né, do corpo, da alma, da preparação do corpo, da alma e do espírito para a vida eterna. E dentro dessas consequências do pecado, na integralidade do ser humano, Tiago, nós observamos o seguinte, que em relação ao corpo, né, depois a gente vai comentar sobre a alma, sobre o espírito, né, existe a perda da imortalidade, devido à consequência do erro dos nossos primeiros pais, como também nós nos tornamos vulneráveis a doenças. Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz: no suor do teu rosto, que é o nosso texto áureo, comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Então aqui tem uma condição muito forte, que todos nós passamos a ter não mais a imortalidade. Então nós somos seres mortais.
Então, porque dela foste tomado, do pó nós fomos formados, né? Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, aqui também da nossa leitura bíblica em classe, diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, simboliza o fim da vida do ser humano, né? O corpo tombando, voltando às suas origens, né? Ou seja, o pó retornando à terra. Então nós vamos também observar que por consequências do pecado, nós envelhecemos. Então se o pecado não tivesse entrado através dos nossos primeiros pais, né, nós teríamos vida eterna, né, aqui na face da terra. Porém, com o erro dos nossos pais, nós passamos a ter não mais a imortalidade, né? E envelhecimento, corrupção do nosso corpo, cansaço no trabalho. Então, tudo isso são consequências que são advindas, né, ao nosso corpo. E quando atinge o corpo, vai atingir também, né, a nossa alma e o nosso espírito. Primeiro ponto, da perfeição à morte. A certificação divina, pecado e dor, velhice, autenticidade e gratidão. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador, em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição, fazer parte da natureza divina. O próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade da sua obra, e eis que era tudo muito bom. Foi uma criação perfeita, não é? O homem, ele não tinha dores, né, pastor? O homem não tinha dores, o homem era perfeito em sua criação, mas através do pecado, como o senhor falou, veio a morte. A dor, a partir do erro, né, do ser humano, dos nossos primeiros pais, trouxe consequências. Essas consequências passou a existir nas nossas vidas. Então a dor passou a fazer parte da existência como sofrimento físico, emocional, não somente a dor, mas o corpo passou a ser um campo de batalha, né? Veio com a consequência do erro outras leis, né, nos nossos membros que guerreiam contra a lei da nossa mente. Então, é por isso que nós vamos observar aqui, nesse estudo, né, perfeito, né, que o nosso comentador aqui, pastor Silas Queiroz, nos traz aqui, esse estudo do pecado, né, a hamartiologia, estudando praticamente a fisiologia do ser humano. Então, aqui nós vamos entender e compreender que vai existir uma guerra na estrutura que é fantástica do corpo, que é o corpo. Então essa guerra, ela é mental, né? Ela é psicológica, ela é emocional. Então todos os nossos sentidos vai sofrer detrimentos. E esses detrimentos, na visão, por exemplo, quando você passa dos 40, dependendo das pessoas, né, do organismo, não é? Nós estávamos comentando aqui, quando você ingere muito líquidos, né, com gases, pode acontecer, você pode provocar doenças no teu corpo. Então, com o passar do tempo, a tua visão ela vai diminuindo, né, vai havendo um achatamento na retina e muitas outras consequências que vai mostrando para você que o teu corpo está envelhecendo. Já estou sentindo isso. A partir dos 45... Estou chegando nos 40 esse ano, já estou sentindo já. Depois dos 45 foi que eu comecei a usar óculos, né? O nosso corpo, evangelista Tiago, vai sofrer detrimentos, né? Entre eles, a corrupção, como eu já falei no início, do DNA e das doenças, né? As mutações, as enfermidades, a fragilidade de todas as células, né? 37 trilhões de células nervosas. Então, elas vão envelhecendo com o passar do tempo. Então as rugas vão aparecendo, você está jovem ainda, né? As rugas vão aparecendo e tem muita gente que tenta contornar o ciclo natural da vida. E quando você tira o perfeito, né? Não que seja pecado, mas tem muitas pessoas que não querem envelhecer. Pensa que a vida eterna é aqui na face da terra, e não é. Então, o corpo dará a resposta, né, por tudo quanto nós estamos vivendo a cada dia. E o comentarista diz assim, ó, aqui diz, já no finalzinho, ele diz assim: afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo.
assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Quando a gente lê Romanos capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então a gente não tem nem como imaginar, né, como será esta glorificação, né, do nosso corpo, como será essa vida após a morte. Isso prova que nós vamos continuar tendo corpo. Agora um corpo diferente do que temos hoje. Um corpo semelhante ao de Jesus. Corpo glorificado. Continuando aqui, pastor Marcílio, a gente vai falar agora sobre o pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. Se ele desfrutava alguma coisa antes do pecado, é pela conexão, né, pastor Marcílio, que ele tinha com Deus. O relacionamento, né, que nós já falamos aí em aulas anteriores, né? Então, como você também trouxe algum comentário, né, o pecado, ele também trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais, como também físico. Então, as principais consequências do pecado que o pecado trouxe para o corpo físico de todo ser humano são doenças e enfermidades, resultado da degeneração dos órgãos e sistemas do próprio corpo. É o nosso texto áureo aqui, como nós já falamos, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. É uma condição. Da terra nós viemos, para a terra nós retornaremos. E o pó volte à terra que o deu, e o espírito a Deus que o deu. Então, todo ser humano, após a morte, né, o seu corpo tomba à terra e o seu espírito volta para Deus que o deu. E também, outra consequência que provoca a dor, né, o sofrimento físico, identificado aqui, Tiago, pelas próprias transgressões humanas, como Paulo diz, né, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 24, quando ele diz aqui, ó, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, quando o homem ele entra no processo da idolatria, na depravação, né, ele encontra nessa situação aqui desagradável. Como também nós vamos observar que moralmente existe uma degradação do seu corpo pelo uso de quê? De drogas, como também e práticas ilícitas que nós vamos ver no próximo tópico. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer. Passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final, que é o quê? Voltar ao pó. A morte. A morte. Não é? Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Não tem como envelhecer, né, pastor Marcílio? Depois do pecado. É verdade. E muitas pessoas procuram retroceder o curso natural da vida, né? Muitas pessoas, não que seja pecado, né? Mas assim, você muda a estrutura natural na qual você foi formado, né? Então, o processo do envelhecimento e morte, o corpo retorna ao pó, como você falou, devido à consequência direta do pecado. Então, o envelhecimento é algo da consequência e nós podemos observar que a velhice ela é um sinal de honra. Provérbios, capítulo 20, versículo 29, é um versículo maravilhoso quando diz assim: a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Olha que poesia linda Salomão aqui nos deixando. Então, o que é que ele destaca aqui? Salomão ele destaca que a força ela é oriunda de quê? Da juventude. Então, chega a velhice que você não tem mais o vigor, né? E a sabedoria e a experiência são acumuladas por aqueles que já chegaram na velhice. Então, por isso que é necessário os jovens ouvir os velhos, porque eles têm experiências acumuladas. Agora vamos falar sobre a velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro do adoecimento mental que marca a sociedade hoje,
Isso aqui é terrível, né, pastor Marcelo? A gente nunca passou um tempo com tanta doenças mentais, né? Situações mentais, problemas mentais, psicológicas do que a gente tem hoje. O autor é bem claro, ó, dentro do grave quadro do adoecimento mental que marca a sociedade hoje. Um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer. Existe muitos transtornos, Tiago. Aqui está falando que essa gerontofobia, né, que é o medo de envelhecer, muitas pessoas, principalmente aquelas que pensam que a vida eterna é aqui, né, ela torna-se oriundas de doenças psicossomáticas, né? Essas doenças psicossomáticas, existem vários tipos de doenças mentais, né? Como você falou aí, comumente agrupadas em categorias, né? E são muitos transtornos, transtorno do humor, que é depressão, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade, fobias, pânico. Então, quais são os principais tipos dessas doenças mentais? Né? Transtorno do humor afetam o estado emocional da pessoa. A depressão traz a tristeza, né, persistente, a perda de interesse de viver. Transtorno bipolar, alternância entre episódios de mania e depressão. Né? Transtornos de ansiedade, né? Caracterizam-se por medo, preocupação e ansiedades excessivas. O transtorno de pânico, ataque de pânico súbito, fobias, muitas fobias e muitos outros transtornos obsessivo-compulsivo, que é o TOC, né? Pensamentos intrusivos, observações, comportamentos. Então, o que é que nós observamos aqui? Muitos outros transtornos, como os psicóticos, né, que causam distorções na percepção da própria realidade da pessoa e afeta diretamente o corpo, traz com que esse corpo ele venha envelhecer. Então, o comentarista diz aqui, cuidar de si mesmo é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. São fases, né, pastor Marcílio? A gente vou fazer 40 anos, então eu tenho que aproveitar essa fase dos 40, né, agora. Então, as fases do 30 já foi embora, dos 30, Você entrou na turma doenta. Agora eu vou ter que aproveitar. Vai chegar a fase dos 50 e vai chegar a fase dos 60. Quando você entra na fase doenta, você não sai mais dela, não. 40, 50, tudo é enta. 60, 70, bom, passou de 70, né? Já é canseira, né? Já é fadiga, como nós vamos estudar aqui, ó. Enfado e canseira. Então a gente precisa se adequar, né? Se adequar ao momento, se adequar à situação e se adequar também à nossa idade, à nossa realidade. Então isso tem que estar bem fixo na nossa mente, que tudo tem o seu tempo. Então vai ter coisas que você fazia na juventude, quando era menino, e não pode fazer mais agora, né? Porque você já chegou em outra fase da sua vida. Então, diz aqui, ó, cuidar de si mesmo é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida. Gostei muito, né, desta fala aqui do comentarista. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Cada etapa da nossa existência vai ter um propósito diferente para a gente fazer e executar aqui na Terra. É o que nós falamos lá de Provérbios, capítulo 20, versículo 29, né? Que a glória do jovem é a força, né? E a beleza dos velhos é seus cabelos brancos. Então Salomão está trazendo aí mais uma vez, destacando a força da juventude e a experiência dos velhos. Por quê? Porque na velhice existe a fonte de sabedoria. Então, a velhice são bênçãos de Deus nas nossas vidas, né? Então, são as pessoas que a gente tem que dar mais ouvido, porque eles têm mais existência do que nós. Então, eles já passaram por situações que, às vezes, nós não passamos. Então, eles são fontes de sabedoria. Com os idosos está a sabedoria e na abundância de dias o entendimento. Está lá em Jó, capítulo 12, versículo 12. E o profeta Isaías, no capítulo 64... Aliás, no capítulo 46, versículo 4,
A Bíblia nos ensina que Deus sustenta até a velhice. Diz lá, até a vossa velhice eu serei o mesmo. Ou seja, Deus cuidando de você. Enquanto, quando você era um embrião, tornou-se feto, depois você nasceu. Então, toda a fase da nossa vida, você cresceu, se desenvolveu, se tornou, enfrentou todas as etapas, né? Criança, adolescente, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, até chegar na fase adulta e o envelhecimento. Deus está cuidando de todos nós. Amém. Glória a Deus. Então, por mais, né, que esse medo, né, chegue ao seu coração, porque está envelhecendo, porque o tempo está passando, isso não é bom. É melhor você relaxar e saber que esse aí é o curso da vida e todos temos que passar por ele. Então, aproveite, né, o momento e sirva a Deus da melhor forma, agradecendo a Ele por tudo, né, que você viveu e ainda vai viver. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então vamos lá para o segundo ponto da nossa lição. A responsabilidade humana. Corpo e livre arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. A gente observa aqui, né, pastor Marcílio, que o homem, na sua natureza, quando Deus criou ele, colocou no jardim, ele só conhecia o bem. Ele não conhecia o mal. Mas através do pecado, né, ele passou a conhecer o mal. O pecado bateu a porta, né? E eles entraram. Então, aqui fala de livre-arbítrio. Eles fizeram isso por livre e espontânea vontade. Escolha. E todas as escolhas, elas têm as consequências, né? Desobedeceram, né? Desobedeceram e todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado por conta de uma escolha. Então, Deus ele nos deu, né, esse livre-arbítrio para que a gente possa escolher o que a gente quer fazer da nossa vida. Caim e Abel. Abel ofereceu sacrifício de sangue, enquanto Caim ofereceu sacrifício não de sangue, mas sacrifício de suor. Então, o que é que a Bíblia diz? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, por que é que Deus ele aceitou um e rejeitou o outro? Então, Deus disse, né, claramente a Caim, se bens fizeres, não haverá aceitação para ti. Olha, que coisa interessante. E se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta. Então, Deus deu a opção, né, de Caim escolher. Então, se ele retrocedesse ao que ele fez, automaticamente ele não teria cometido, né, homicídio, matado o seu próprio irmão, né? E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus deu as condições a Caim para que ele se arrependesse. Mostrou o que poderia acontecer. Então ele teve o livre-arbítrio de uma escolha. Infelizmente, a escolha dele tornou-se em um grande acidente, que foi a morte do seu irmão. Então, continuando aqui, o comentarista diz aqui, mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre arbítrio. Ainda continua, não é, as nossas opções. Nós temos opções de escolha. Por isso que quando a gente prega o quê? Que existem dois caminhos, um que leva ao céu e outro que leva ao inferno. Então, o livre-arbítrio ainda existe, mesmo depois do pecado, nós escolhemos aquilo que a gente quer para a nossa vida. Todos nós somos responsáveis, né? Pelos nossos atos. E aqui diz que nós somos responsáveis também pelo uso do nosso corpo, que seja para o bem ou que seja para o mal. Como disse Deus a Caim, como eu acabei, né, de expressar aqui, a escolha que ele teve em relação ao próprio aviso de Deus para ele. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás.
Então é bom a gente frisar aqui que a gente vive em uma luta constante, não é? Entre o velho eu, né? E também ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então nós vivemos numa luta constante. Então a gente precisa entender o seguinte, que nós é que vamos fazer as nossas escolhas. A quem lado nós iremos estar? Nós iremos escutar a voz do velho homem, a voz do pecado, né? Da nossa natureza pecaminosa, ou iremos escutar a voz do Espírito Santo de Deus? E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estudando a palavra de Deus. E quanto mais a gente mergulha na palavra de Deus, aprendendo com os ensinamentos de Deus para as nossas vidas, nós estamos mortificando o nosso corpo. Nós estamos matando a nossa velha natureza para que a nossa alma e o nosso espírito sejam vivificados. E com essas verdades que a gente aprende aqui, a gente vai ter, né, conhecimento para fazer as nossas boas decisões. Então vamos falar um pouco sobre a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Foi isso que a gente falou, né, pastor Marcílio? E também tem, falando aqui o comentarista, que diz que essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, né? E é a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda lá no Éden. Por exemplo, Gálatas, o apóstolo Paulo, né, no capítulo 5, nos mostra quais são as obras da carne. Então, a obra da carne vem não para mortificar o corpo, e sim para trazer os desejos ao corpo. Então, existe consequência aqui advinda dessas atitudes. O uso de drogas no organismo, saúde e bem-estar. O que é que nós observamos? O consumo de drogas ilícitas e também lícitas podem causar diversos efeitos colaterais no organismo do ser humano em curto ou longo prazo. Mudanças de apetite, né? E no sono, alterações na frequência cardíaca e na pressão arterial, desenvolvimento de doenças mentais, como também de outras complicações como o câncer, né? Todos nós, como disse um comentador, todos nós nascemos com células cancerígenas. Uns desenvolvem e outros não desenvolvem. Então, aqui nós vamos observar que, já que estamos falando dessa potencialização do sofrimento ao corpo, né? As drogas ilícitas causam diferentes efeitos que também podem variar de pessoa para pessoa. Entretanto, as principais consequências do uso de algumas drogas no organismo do ser humano, por exemplo, a maconha, cocaína, são drogas ilícitas. A maconha, ela distorce os sentidos e a percepção do tempo e pode causar confusão mental, paranoia, pânico, agitação e alucinações, entre outras consequências, né? Cocaína pode causar a sensação de alerta e euforia, né? A pessoa pensa que está muito alegre, mas ele está em pânico, ou de isolamento, ansiedade, como eu falei, pânico aqui. As consequências do uso prolongado dessa droga diminui o sono, cansaço, ele não tem mais apetite. Então, existem muitas outras consequências advindas, né, do uso de drogas ilícitas que faz com que o homem ele tenha sofrimentos. Quer dizer, o homem a si mesmo se destrói, não é? Então, aqui também fala aqui das práticas sexuais ilícitas, também crescem, né? Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. É aquilo que a gente sempre fala aqui, gente. Que a gente planta, a gente colhe, tá? Então, o homem, ele auto se destrói, porque se eu sei que algo vai prejudicar o meu corpo, por que eu vou fazer? Por que eu vou ingerir? Não é? Por que eu vou praticar? Então, é como se é fazer sabendo do prejuízo e das complicações. E agora, pastor Marcelo, a gente vai para o terceiro ponto da nossa lição.
do abatimento à glorificação. Aqui no primeiro subtópico, né, fala sobre a realidade das enfermidades. Nós observamos, né, que com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida do ser humano, surgindo no processo da degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Então o apóstolo Paulo, ele mencionou seu cooperador aqui, Trófimo, né, que deixara lá em Mileto, e também a Timóteo ele recomendou: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, o que é que Paulo está indicando, né, a Timóteo? Para ele se cuidar. Então, existem doenças estomacais que a gente precisa cuidar, além dessas enfermidades, como nós já falamos aqui, né, que é resultado da degeneração dos órgãos, do sistema do próprio corpo. Nós também passamos, né, a sofrer no nosso corpo com relação a muitas outras doenças. Enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doença, o próprio processo do envelhecimento, a gente falou muito bem sobre isso aqui já, traz canseira e enfado. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alternando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento. Como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Quer dizer, os ricos vão chegar no envelhecimento, os pobres também vão chegar, todo mundo vai chegar, né, nesse período de envelhecimento. A gente precisa ter a consciência que chegou o nosso momento. Olha, nós já falamos aqui que a velhice, ela é uma bênção de Deus. Quem chega aos 70, aos 80 anos, teve uma longevidade de vida muito boa, né? É tudo bem que a Bíblia diz que a passou dos 70 é canseira, mas olha aqui, ó, existem promessas de frutos na idade avançada. O salmista, no Salmo 92, verso 14, ele diz, nos ensinando o seguinte: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então, quem? Aqueles que permanecem na casa do Senhor florescerão no átrio do nosso Deus. Aí conclui o salmista: na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então, a velhice é apenas uma fase da nossa vida. Então, nós precisamos cuidar e chegar bem até lá. Então, tem muitas pessoas que têm 70 anos de idade que parecem ter 40. Por quê? Porque se prepararam na juventude, né? E tem muitas pessoas que estão deixando para fazer exercícios físicos agora, com 60 anos, com 50 anos, que estão se cuidando para ter uma velhice, para poder não depender de outras pessoas em suas necessidades diárias. Muito bom. Então, com certeza, aqueles que se cuidam, né? Quem sabe não chega aos 120, né, pastor? Tem um livro de Luciano Subirá que diz Rumo aos 120. Eu tenho ele, eu vou ler, viu? Eu vou ler. Glória a Deus. O corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é de uma redenção completa, inclusive do corpo. É o aspecto futuro da salvação. Evangelista Tiago, nós observamos aqui o apóstolo Paulo nos ensinando na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, o seguinte: que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, que é o seu vaso. O corpo, ele precisa ser bem tratado, porque no capítulo 5, versículo 23, ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente o quê? Conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, se eu conservar o meu corpo, ele será o quê? Transformado em um corpo glorificado. Então, esta é a esperança, né, de todo cristão. Coisa boa, pastor Marcílio. Então, a gente sabe muito bem que o nosso
corpo, através dessa transformação, o corpo abatido, o corpo fraco, frágil, né? Vai ser transformado e teremos esse corpo aí restaurado. E a Bíblia diz, né, pastor Marcílio, que lá não haverá dor, lá não vai haver sofrimento, cansaço, tristeza. Só louvores ao Senhor, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, como o pastor Marcílio disse, aqueles que permanecerem firmes, teremos a nossa mudança no nosso corpo carnal, imortal, para o corpo celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Jesus Cristo. Pois é. Romanos, Paulo escreve no capítulo 8, versículo 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, ou seja, a imagem do Senhor Jesus, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o corpo de Jesus também nós teremos igual ao dele. Amém. A conclusão diz aqui, para encerrar, apesar de todo o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo, como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, glória a Deus, eternamente transformado e saudável. Glória a Deus. Vale a pena ser fiel, né, pastor Marcílio? Vale, e muito. Glória a Deus. Pastor Marcílio, que Deus te abençoe. Amém a nós todos, a você também, evangelista Tiago, toda a sua família, todos vocês que estão nos dando a oportunidade mais uma vez, né, de assistir esse podcast, semear no nosso programa EBC em Foco. E a próxima lição, pastor Marcílio, qual será? A próxima lição, a lição de número 4, que vai falar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Eu tenho certeza que você aprendeu como também a gente aprendeu, que a gente ensina e aprende também. Amém? Então que Deus abençoe você. Como de costume, estaremos orando, agradecendo a Deus por tudo. Pastor Marcílio. Pois bem, neste momento também eu quero parabenizar todos os professores da Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica Cristã, que é o Seminário da Família Cristã. Todos os professores também seculares. Hoje, né, dia 15 de outubro, dia do professor. Parabéns a todos os professores. Educar também é ensinar a pensar sozinho. Parabéns, glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta maravilhosa oportunidade em tua presença, Senhor, aqui nos estúdios do podcast Semear, gravando esta aula maravilhosa. Ó Deus, que todos sejam, Senhor, iluminados e recebam a tua palavra e sejam também transformados. Em o nome de Jesus, te agradecemos por mais esta bênção recebida e abençoa todos que vão assistir esse trabalho. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo permaneça em nossas vidas hoje e sempre. Amém.